Cadê o share? Eu sempre me perco nesse negócio. Onde é que... Aqui, share screen. Estão enxergando? Sim, dá para ver. Aham, estamos sim. Então, aula 5 e 6. Vamos falar de polinômios de Taylor. Então, definição, se eu tenho uma f de classe C1 num ponto x0, o que é classe C1? Essa classe C1 é contínua com a primeira derivada contínua, né? Ou diferenciável, que é a mesma coisa, para funções de uma variável. Uma aproximação linear de f em x0. O que é aproximação linear? É aproximação por uma reta. Então, seria a reta tangente, denotada por P1 de x igual a 0 mais A1x menos x0. É um polinômio de grau 1, tal que P1 de x0 igual a f de x0, ou seja, o polinômio no ponto x0 vale a mesma coisa que a função x0, e a derivada de P é igual à derivada de f nesse ponto, ou seja, a reta tem a mesma inclinação da derivada da função naquele ponto. Então, esse P1 aí, ele é um polinômio de grau 1, que é a reta tangente à função, é uma aproximação linear para a função. No ponto, a aproximação é exata, que é o polinômio e a função têm o mesmo valor. Conforme eles se distanciam de x0, a aproximação vai errando, né? Quanto mais distante, maior o erro, mas localmente é uma boa aproximação. Boa aproximação depende do caso, né? Mas quanto mais perto do x0, melhor a aproximação. Então, verificando que P1 de x0 é essa expressão aí, né? Quando você pegar e substituir o x0 aqui no x, esse termo vai zerar, se quiser. Então, P1 de x0 igual a 0. Então, achei o A0, que é f de x0, né? Então, achei o A0. Quando eu derivo esse cara aqui, A0 é a constante, derivada 0. Derivada de x0 é 0, que é constante também. Derivada de A1 vezes x é A1. Então, a derivada de P1 no x0 é A1. Logo, eu achei o A1 e o A0 pelo valor da função e da derivada no ponto x0. Então, com dois pontos diferentes, eu encontro uma única reta. E com o valor da função e da derivada no ponto, eu também consigo identificar uma reta. Então, é assim que eu construo uma aproximação linear. Uma aproximação quadrática é a mesma ideia, só que aproximando por um polinômio de grau 2. Classe C2, significa que é contínua, derivadas contínuas, até a segunda derivada. Então, P2 de x igual a 0 mais A1x menos x0 mais A2x menos x0 ao quadrado. É o polinômio, e aí você vai fazendo o processo, né? Deriva a primeira, no ponto x0, esse termo aqui vai dar 0, vai cancelar, esse aqui vai cancelar, então P2 de x0, aqui é um x0, né? P2 de x0. P2 de x0 é igual a 0 mais A1 x0 menos x0 mais A2 x0 menos x0, vai dar a 0. P2' de x0 na primeira derivada. Quando você derivar esse primeiro cara aqui, vai dar 0. Vai ser A1 mais o 2 vai para frente, 2A2, x menos x0. Substituindo no x0, A1 mais 2A2, x0 menos x0 morre, então P' de 2x0 é igual a 1. Derivando a segunda vez, A1 vai ser, a derivada vai ser 0, 2A2, x menos x0 vai ser 2A2. Então, você constrói aqui uma regrinha para determinar os coeficientes do polinômio usando as derivadas da função
que você está aproximando. E aí você faz isso para grau n, né? Você vai fazendo dessa forma recorrente. Quando derivar um cara de grau 3, derivei a primeira, o 3 foi para frente, apareceu um 3x ao quadrado. Derivei a segunda, 3 vezes 2 vezes x. Derivei a terceira, 3 vezes 2 vezes 1. Então vai aparecer um fatorial. Ou seja, seguindo essa mesma ideia aqui, até um AN, você encontra aqui um AK, para K igual a 1 até N. Aqui devia ser K. Eita, vai te trazer nesse dia, hein? 1 sobre K fatorial, derivada K, dxK. Então, o AK vai ser o quê? Vai ser 1 sobre N fatorial. Por quê? Porque aqui vai ficar... vamos botar o K, né? K fatorial vezes AN igual a Késima derivada de F. Então, você vai isolar o AK aqui e passa o K fatorial para lá dividindo. Passa a continha depois aí vocês para verificar, que é interessante. Então, polinômios Pn, que são os interpolação de grau n, chamado de polinômio de Taylor de ordem n. Né? Então, ele aproxima uma função no ponto x0 por um polinômio de ordem n. Então, aqui uma ilustração. Diminui um pouquinho. Voltar aqui para o zero. Eu vou ter esse ponto aqui, que está sendo aproximado, por uma constante, por uma reta, por uma parábola. E aí você vai tendo que quanto maior o grau do polinômio, melhor ele aproxima a função. E você vê que ele aproxima localmente, né? E depois vai aproximando mais distante. Então, se você quiser uma aproximação da função por um polinômio, você consegue, perto daquele ponto, uma boa aproximação. E conforme você vai aumentando o grau do polinômio, você vai aproximando melhor lugares mais distantes. Aqui eu estou aproximando o cosseno no ponto x0 igual a π sobre 3, né? Então, continuando. Aqui eu tenho a exponencial, aproximando a exponencial por um polinômio, né? Primeiro pela constante, depois pela reta, depois pela quadrática. Quanto maior o grau do polinômio, melhor estou aproximando aí a exponencial. Nesse caso, estou aproximando a exponencial no ponto 1. Então, alguma dúvida aqui, galera? Não, né? Então, seguindo em frente. Um exemplo. Encontre o polinômio de ordem 5, polinômio de Taylor de ordem 5, para a função seno em torno do ponto x0 igual a 0. Então, nós vimos que pela expressão que estava aqui em cima, né? Seguindo essa recorrência aqui, nós temos A0 igual a fx0. Então, eu tenho aqui A0 igual a f de 0, que é seno de 0. A1 é a derivada no ponto 0, cosseno de 0 é 1. 2A2 é a segunda derivada no ponto 0, que é menos seno 0. 3 vezes 2 vezes A3. Terceira derivada no ponto 0, menos cosseno de 0 igual a menos 1. E vai assim por diante, né? Isolando o AK, você vai passar um fatorial para o lado direito embaixo. Então, o polinômio de ordem 5, de Taylor de ordem 5, vai ser ANX AN. Nesse caso, x0 igual a 0, então fica x menos x0 é x menos 0. O AN vai ser a enésima derivada de f no ponto 0 sobre n fatorial, que vem exatamente das derivações. Substituindo aqui A0, A1, A2, A3 na expressão, você vai ter esse polinômio de grau 5, é uma aproximação do seno de ordem 5. Então, ao redor do zero, isso aqui é a aproximação do seno.
enquanto o polinômio de Taylor de ordem 50 para a função f de x igual a 1 sobre 1 menos x em torno do ponto x0 igual a 0. Bem, essa expressão ela vai ser a soma da série geométrica infinita, onde x é o raio de convergência, né? Então, se eu escrever a PG de razão x, ela pode ser feita dessa forma para módulo de x menor que 1. Faltou até escrever isso aqui. Para x menor que 1. Que é quando a série converge, né? Então, eu posso perceber aqui que os coeficientes do polinômio são todos iguais a 1. Porque isso aqui é uma PG, né, onde o termo é igual ao anterior vezes x. Então, essa aqui vai ser a aproximação até o 50, né? Se eu quiser um polinômio de ordem 50. Agora, vamos usar a regra do polinômio de Taylor. Seguindo a ordem, A0 igual a F0 igual a 1. Que no ponto 0, isso aqui vai ficar 1 sobre 1. Derivando 1 sobre 1 menos x, vai dar 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Vai aparecer um menos 1 da derivada aqui, porque esse aqui é 1 menos x elevado a menos 1, derivando v menos 1 para frente. Pela regra da cadeia, derivada de 1 menos x é menos 1 também. Então, menos com menos fica mais. Então, vai ficar mais aqui. A primeira derivada vai ser 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Né? No x igual a 0, isso aqui vai dar 1 também. Então, A1 igual a f' de 0, que é igual a 1. A segunda derivada, esse 1 menos x elevado a menos 2, quando derivar, vai ficar menos 2, 1 menos x elevado a menos 3, vezes menos 1 pela regra da cadeia. Então, vai ficar 2 sobre 1 menos x ao cubo. Só que A2 vai ser o quê? A segunda derivada no zero sobre 2 fatorial. Aí cortou 2 com 2, dá 1. Para a terceira, a mesma coisa, né? 3 vezes 2, cortou com 3 fatorial, dá 1. Ou seja, vai dar 1 para todo mundo, né? Até o 50. E bateu certinho aqui com a expressão 1 sobre 1 menos x, que é a soma da PG infinita, x, módulo de x menor que 1. Então, a mesma coisa aqui, um polinômio de ordem n, que apresenta a função n vezes diferenciável no ponto x0, é expresso por essa expressão, né? Pn é igual a somatório de k igual a 0 até n de fk, esse k aqui é a késima derivada, no ponto x0 sobre k fatorial, vezes x menos x0. Então, alguma dúvida até aqui? Então, vamos seguindo em frente. Agora temos um resto, né? Se nós temos uma aproximação por um polinômio de grau n, como que eu posso controlar o resto dessa função? Temos aqui uma maneira de fazer isso. Para a gente analisar, vamos olhar para essa função φ de 0 a 1 em R, derivável k vezes, né? Com a última derivada integrável. Se você fizer a integração por partes, você vai ter o seguinte. F1 menos F0 é igual a integral de 0 até 1 de φ', né? Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. Se eu colocar esse 1 aqui, né? 1 vezes φ', e fazer a integral por partes, né? Integrando t, derivando φ', eu vou ter t, φ duas linhas, da integral, e t φ de 0 a 1 aqui. Substituindo, no 1 eu vou ter 1 vezes φ de 1, e no 0 eu vou ter 0 vezes φ de 0. E aqui embaixo, aqui tem que ter um linha. Tem que ter um linha aqui também. Tem que ter um linha, que é uma primeira derivada. Essa expressão aqui vai dar essa aqui embaixo. Φ' 0, certo?
Ah, tá. Somou e subtraiu filhinha de zero. Essa expressão aqui, daqui para baixo, né? No zero vai dar zero, ou seja, vai ficar só φ1' de 1. Aí eu somo e subtraio filhinha zero para aparecer esse termo aqui azul. Esse aqui fica sobrando. Passando para baixo, esse cara aqui é essa integral, TFC. E agora, esse cara aqui, como integral de 0 a 1 nos dois lados, eu posso juntar. Aí fica 1 menos t e o φ duas linhas em evidência. Então, 1 menos t, φ duas linhas em evidência. Ok, juntou esses dois, virou esse. Agora, o que eu faço? Por partes de novo. Então, fazendo por partes, vai substituir. No zero, isso aqui vai dar meio, φ duas linhas. E no 1, vai ficar 1 menos 1, 0, vai cancelar. Repetindo isso aqui recursivamente, eu vou ter essa expressão. Φ' 0, mais meio, φ duas linhas 0, mais 1 sobre 3 fatorial, φ 3 linha, e assim por diante. E vai me dar essa expressão aqui no final, que ela veio de eu fazer por partes várias vezes. Esse aqui vai ser o cara que vai ser o nosso resto. Então, φ1 é igual somatório de 1 sobre k fatorial ficar no ponto zero, que é juntando toda essa galera aqui atrás, nesse somatório, mais esse cara aqui que vai ser o nosso resto. Lembrando que isso aqui veio de uma integração por partes. Então agora, vamos considerar um f de c, d em R, com f menos 1, a enésima mais 1 derivada, integrável. Se eu der dois pontos x0 e x, f de x é igual a f de x0 mais primeira derivada de f x0, x menos x0, mais segunda derivada de f no x0 sobre 2 fatorial, x menos x0. Ou seja, o polinômio de Taylor de ordem n, mais essa expressão integral. Então, como é que eu verifico isso? Eu vou fazer que o φ de t é igual a f de x0, t vezes x menos x0. Por quê? Quando t é igual a zero, isso aqui morre e vai ficar f de x0. Quando t é igual a 1, vai ficar f de x0 mais x menos x0. Aí o x0 corta, vira f de x. Ou seja, f de 0 é f de x0, φ de 1 é f de x. E, derivando, nós temos φ' de t é igual ao f, a derivada do f. E como eu estou derivando em t, pela regra da cadeia vai aparecer x menos x0 aqui fora. Derivando a segunda vez, pela regra da cadeia, vai aparecer esse cara aqui de novo aqui fora, multiplicando vai ficar ao quadrado. A terceira vai ficar ao cubo. E assim por diante, até o φn mais 1, vai ficar vezes x menos x0 n mais 1. Ok. Então, a késima derivada de φ no ponto zero, como eu falei, substitui o t por zero, vai ficar enésima derivada de f no ponto x0, vezes x menos x0 elevado a k. Ou seja, um termo do polinômio de Taylor. Então, a expressão integral 0 até 1, φn mais 1t sobre n fatorial 1 menos t, que é esse último cara aqui que sobrou, essa expressão integral, substituindo pela expressão do f, vai ser esse cara aqui. É só substituir o φn mais 1 por fn mais 1, nesse lugar todo. Essa expressão toda aqui. E isso é igual ao quê? Fazendo uma mudança de variáveis, chamando tx menos x0 de y, vai ter o quê? x0 mais t vezes x menos x0 de y. Nós vamos ter que essa expressão vai se tornar essa, depois você faz a continha aí, de x0 até x. E o meu f de x vai ser o polinômio de Taylor, de ordem n, mais essa integral aqui do lado. Então, Pn de x é essa expressão polinômio, e o resto vai ser essa integral. Então, a integral vai medir o quê? Vai medir o resto da aproximação. A minha precisão da minha aproximação. Então, se eu quiser controlar o erro,
Eu posso usar essa expressão aí para minha função e eu vou controlar esse erro. Se o meu erro tende a zero quando o n tende a zero, quando tende a infinito, então o meu polinômio ele aproxima bem conforme o grau do polinômio aumenta. E aí eu posso analisar em que região a minha função vai ser bem aproximada. E aqui, a série limite, né, que é exatamente quando n tende a infinito, do polinômio de Taylor, é chamada série de Taylor, né, quando o n tende a infinito. É uma série infinita. Então, eu vou conseguir aproximar minha função por um polinômio de grau infinito, e isso vai me dar certas vantagens. Uma vantagem é que quando eu for resolver equações diferenciais, e eu, em vez de usar a função, eu usar séries, eu posso comparar a equação diferencial usando os coeficientes da série, do polinômio. Dessa forma, eu consigo tratar todas as expressões como polinômios, que fica muito mais fácil de derivar e integrar. Aí eu consigo construir a solução dos meus problemas através de séries de potência. Esse é o principal objetivo aqui. Séries de Taylor são séries polinomiais. Existem também as séries de Fourier, que são séries trigonométricas. Mais tarde a gente vê isso. Mas é outra forma também de se resolver. Então, quando a série ela é um polinômio centrado em x0, um x0 qualquer, ela é chamada de Taylor. Né? Quando x0 é igual a zero, é chamada de série de Maclaurin. E é isso aqui. Essa é a matéria de hoje. A ideia de você aproximar por polinômios e aumentando o grau do polinômio, você vai conseguir aproximar cada vez melhor num intervalo cada vez maior. E você pode determinar o intervalo de convergência, né? E o raio de convergência usando os testes de convergência que a gente viu na aula passada. E aí você pode falar assim, essa função aqui eu aproximo bem até tal lugar, por tal polinômio. Então, alguma dúvida, galera? Professor, eu não entendi muito bem o resto integral de Lagrange. Esse resto integral de Lagrange é uma estratégia para se resolver os polinômios de Taylor e de Maclaurin? Tá vendo essa curva aqui? Você percebe que quanto maior o grau do polinômio, maior ele está aproximando, melhor ele está aproximando a função? Certo. Então, olha como é esse resto integral aqui. Ó. Deixa eu chegar na expressão dele. Esse resto aqui, ele... Cadê? Tá aqui, ó. Você vê que tem x menos y, certo? Certo. O que ele está fazendo? Ele está dando uma estimativa para o erro. Então, você pode fazer o seguinte, eu quero uma aproximação para minha função. Qual o grau do polinômio que eu preciso para ter uma solução satisfatória? Com um erro menor do que um valor estipulado. Aí eu posso usar esse cara aqui, essa expressão para determinar o erro. Aí, qual o valor com um valor de n qualquer, qual é o valor que eu vou usar para ter essa... Quanto que vai dar meu erro. Entendeu? Então, para resolver, a gente só precisa dessa expressão aí que você mostrou agora, né? Não, isso aqui vai dizer o erro. O tamanho do erro. Eu sei, mas antes, o resto integral de Lagrange, ele quis apenas demonstrar essa aí que você está apresentando com a setinha aí. Aqui, tá falando F? Lá de cima até aqui foi só a demonstração para chegar aqui nesse resto integral de Lagrange de ordem. Esse Isso. aí que você... Isso, ele vem por integral por parte do φ substituindo, né? Faz por parte no φ porque com φ é mais tranquilo. Depois Tá. Foi só uma substitui, demonstração. isso, né? Aí quando você faz do φ dessa forma aqui, é porque trabalhar com isso aqui é uma expressão grande, né? Então Certo. daria muita conta.
faz uma expressão mais simples com φ, e depois faz essa igualdade e substitui para ficar mais simples. Tá, então a gente tem que se fixar só naquela ultimazinha lá. Isso aqui que é importante, o resto, Essa né? daí, isso. Isso aqui é Tá. demonstração, isso aqui não é cobrado em prova, não. É só para você ver que Tá bem. não tirou da cartola essa expressão. Sei. Tá Então, bom. esse aqui é o resto integral de Lagrange, de ordem n. A ideia principal aqui da aula é que você consegue aproximar uma função por um polinômio de ordem n, né? Quando n é finito, ou um polinômio de grau infinito, que é uma série de potências. Certo. Então, tudo que a gente estudou até agora de série de convergência, série de potências, tem o seu porquê aqui, né? Você aproximar funções, você vai aproximar um cosseno, um log, uma exponencial por polinômios. É muito mais fácil trabalhar equações diferenciais com polinômios do que com outras funções. Então, o segredo é a resolução da integral, né? Como assim? Não, o cerne, né? A coisa central é a resolução É, da integral, se eu a quiser. solução da equação diferencial. É, isso. Tá bom. Que é o que a gente vai ver na próxima aula. Na semana que vem, a gente vai ver exemplos de como resolver equações diferenciais com série. Certo. Não, é que é bom dar uma revisada em integral, né? Integral, mais em equação diferencial, mais em derivada do que integral. Em derivada. Porque isso aqui é uma Certo. estimativa do erro, entendeu? Isso aqui Certo. você sabe onde você vai usar essa informação? Numa aula de cálculo numérico, de integração numérica, uma aula de diferença finita, elementos finitos. Essa informação é importante lá. Porque se você for resolver isso no computador, você quer saber qual é a estimativa do erro, para saber até que passo você vai. Que é limitado no computador, você não consegue fazer infinito. Mas para uma aula assim analítica, você vai escrever como somatório, você vai ter todo mundo, né? Os infinitos. Então você já tem solução exata no papel. No computador que não tem. Certo, tá bom. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Então, vou encerrar aqui então a aula de hoje. Alguém queria perguntar alguma coisa sobre série de potência, né? A série de potência não cai na prova, né? Cai, é a última aula de sexta-feira cai. Série de potências. Isso, não cai série de Taylor, mas série de potência cai. Tá. Sexta-feira você vai fazer um apanhado geral? Não, sexta-feira eu vou só tirar dúvida. Porque a Tá. aula de sexta está aqui nesse material. Tá Eu tranquilo. resumi a ideia toda. Ok? Pessoal, eu às vezes eu tenho dúvida para resolver integral. Quando vai o radical lá para o denominador, dá um nó, às vezes eu não consigo sair dali. O radical. O raiz integral, quando tem a raiz no denominador. Então, uma ideia é o seguinte, você escreve a raiz como uma fração. Raiz cúbica é Certo. 1/3, raiz quadrada é meio, né? Aí quando você anda de baixo para cima na fração ou de cima para baixo, você muda o sinal. Então, Mas quando vem um polinômio dentro do radical. Aí você provavelmente vai usar uma integração, uma substituição. Você tem um exemplo aí para te Certo. fazer? Oh, não tem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem. É que eu vou ter que sair da tela. Você pode esperar? Vou fazer o seguinte, se ninguém tiver mais dúvida, eu vou encerrar essa aula aqui e vou iniciar outra. Aí você entra de novo. Tá tranquilo, tá Porque tranquilo. vai acabar em 2 minutos aqui a gravação. Tá tranquilo, tá bom. Então, gente, alguém tem mais alguma dúvida?
antes de acabar isso aqui. Professor, Oi? eu tenho uma duvidazinha sobre uma resolução de uma questão da P1 do ano passado, 2019.2. É numa parte bem no final da resolução, em que tem que encontrar a fórmula para no intervalo de convergência. Aí eu só não entendi uma parte que é lá no final. Tem como você me explicar essa parte bem no finalzinho? Tá lá no site de cálculo 4. Se quiser começar na outra aula, também eu espero. Ok, então eu vou encerrar essa aqui e vou começar outra e enquanto eu vou pegando a prova. Tá, beleza. É 2019.2. Tá? Vou encerrar aqui e recomeçar então. Aí vocês entram de novo, quem tiver dúvida. Quem não tiver, a aula já acabou. Né? Se quiser assistir Beleza. a dúvida do também, pode assistir, né? Que sempre ajuda, né? Tá, vou